sobre 1517 princípios, mas o tempo não nos permite. E eu escolhi dentre todos os possíveis 7 princípios para uma vida abençoada e feliz. O primeiro dele é cuidar o que falamos, cuidar de nossa boca. Nos fala a palavra de Deus que de nossa boca profere bênção e procede maldição. Nós podemos tanto abençoar alguém como amaldiçoar alguém com nossas palavras. E é muito comum nós vermos no meio cristão irmãos que aqui na igreja dizem glória a Deus, aleluia, que louvam a Deus, mas que saem aqui fora, na primeira fechada no trânsito, proferem uma palavra de maldição sobre a pessoa que o fechou, uma palavra de xingamento. A nossa boca tem que ser canal de Deus, a nossa boca tem que ser canal de bênção, a nossa boca tem que ser uma ferramenta do Senhor para prosperar e para proclamar o seu reino aqui nessa terra. Os irmãos que são pais aqui, pais e mães, certamente tem um filho em casa, tem uma filha em casa, que muitas vezes não faz aquilo que você pede, sobretudo se é adolescente, se é criança. E é muito comum o pai dizer o seguinte: seu preguiçoso, sua preguiçosa, levanta, anda, faz o que eu te mandei, lava essa louça, arruma essa cama. Você está amaldiçoando o teu filho quando tu chama ele de preguiçoso. Você está lançando palavras negativas sobre ele. Ao invés disso, minha mãe fazia o seguinte: Gabriel, levanta e arruma a tua cama. Eu dizia: mãe, eu não vou. Ela: ô, abençoado, tu é meu Davi, levanta aqui, meu Davi, vem arrumar essa cama, vem lavar essa louça. E aquilo me motivava, eu levantava, eu lavava a louça, eu arrumava a cama, porque eram palavras de bênção sobre a minha vida. E essas palavras de bênção têm que sair da vida de um cristão constantemente. E é muito comum também, imaginem comigo, cada um de nós, você acorda de manhã cedo, no verão, você põe o chinelo Havaianas nos pés, e você está caminhando, e você sem querer bate a pontinha do mindinho na sua cama, de manhã cedo. Aquela dor terrível, aquela dor que dá vontade de você falar um monte de coisa, você bate e você diz glória a Deus, aleluia. Ao invés de proferir um xingamento, proferir algo negativo, você fala, bateu e diz glória a Deus, aleluia, bendita é essa cama, meu dedo vai sarar logo, vai parar de doer. Usar a tua boca para abençoar e não para amaldiçoar. Da nossa boca profere bênçãos e profere maldição, mas depende de como nós a usarmos, de como nós proferirmos. Quantos dos irmãos que aqui estão são motoristas e das irmãs também dirigem, levantem as mãos. Quantos são motoristas? Quase todo mundo aqui. E eu tenho certeza que vocês, assim como eu, no trânsito, muitas vezes ficam indignados com alguns fatores. A gente nunca está errado, sempre os outros estão errados, não é verdade? A gente nunca está errado. E muitas vezes você está dirigindo e você está com pressa para ir ao trabalho, você tem com pressa para ir na igreja, chegar no horário certo na igreja, e tem aquele abençoadinho na tua frente que o carro não anda. Parece que tem só segunda marcha no carro, não passa de 40, não passa de 35, e você começa, ô lesma, pelo amor de Deus, vai rápido, tirou a carteira ontem. Se você disser o seguinte: Deus, faz essa abençoadinha andar mais rápido, garanto que seria mais útil. Por quê? Porque se nós soubermos controlar o nosso eu e falar as coisas corretas nos momentos corretos, Deus irá nos abençoar. E essa bênção de Deus vem em nossas vidas de acordo com as nossas atitudes. Portanto, cuide muito o que você fala. Mãe, pai, não xinga o teu filho, profere bênção sobre ele. Derrame sobre ele palavras de bênção, palavras de prosperidade, que certamente quando ele crescer ele vai lembrar daquilo e vai dizer o seguinte: o meu pai e a minha mãe me apoiavam. Eles não me chamavam de cruz, não me chamavam de palavras negativas, diziam: esse é o meu Davi, esse é o meu Paulo. Essa daí vai ser Esther quando eu crescer, porque Deus derrama suas bênçãos sobre pessoas que sabem agir de acordo com a sua vontade. Nossa boca, portanto, tem que ser canal de bênção e não canal de maldição. Segundo princípio para uma vida feliz e abençoada é ser um exemplo aonde nós estivermos. É muito fácil ser crente na igreja. É muito fácil ser fiel a Deus aqui dentro. É muito fácil eu vir aqui adorar, levantar as mãos, buscar a face do Senhor, dizer que ama a Deus aqui dentro. Eu quero ver quando sair lá fora. É difícil no mundo de hoje, as situações cada vez nos afastam mais de Deus. No trabalho constantemente nós nos afastamos de Deus, ou situações buscam nos afastar de Deus. Nós temos que ter uma base firme na palavra do Senhor e jamais nos afastarmos dos princípios que Deus estabeleceu para nós. É muito comum, por exemplo, você no trabalho lá se irritar com um colega que fala demais ou que age totalmente errado. Você tem que respirar fundo, contar até 527 e retomar a sua atividade sem perder a bênção de Deus. Não é muito fácil muitas vezes você
manter essa calma, manter a tranquilidade, mas aonde você estiver, você continua sendo filho de Deus. Dentro da igreja você é filho de Deus, na sua casa você é filho de Deus, no trabalho você é filho de Deus, na escola você é filho de Deus. Aonde você está, você tem que ser um exemplo, porque pode o pastor não te observar, pode o ministério não te observar, pode os obreiros não te observar, pode cada um dos teus irmãos não estar te observando, mas Deus está te observando. E certamente nosso adversário, o diabo, irá fazer de tudo para tirar a tua paz e para te afastar do Senhor. Constantemente ele busca maneiras de nos afastar de Deus. Em 2009, eu estava em Juí, estávamos organizando um grande congresso de adolescentes em Juí. Um congresso que Deus depois nos abençoou grandemente. E na sexta-feira, antes do início do congresso, nós nos reunimos com alguns jovens da igreja para uma partida de futebol. E durante aquele processo, aquele momento ali, o congresso começaria no sábado. Nós teríamos no sábado o congresso. Brincadeira, realmente brincando, nos divertindo, uma questão realmente muito sadia. Um dos jovens do outro time de futebol, alguma coisa aconteceu com ele, o diabo usou aquele menino de alguma maneira e ele começou a brigar durante o jogo, e a brigar. E no final ele deu uma cotovelada no rosto do meu irmão mais novo. E eu me enfureci. E eu saí da parte onde estava no campo e eu me aproximei. Quando eu me aproximei dele, eu disse... Deus me tomou de uma maneira e disse, que Deus te abençoe. Não faz isso nunca mais, porque você é um filho de Deus, você tem que ser o exemplo entre os fiéis. E comecei a pregar para ele no meio daquele campo de futebol. E ele começou a chorar e disse, me perdoe, eu não sei o que aconteceu comigo. E no sábado de noite, enquanto o pastor ministrava no nosso congresso, que nós tínhamos organizados em Juí, o pastor disse o seguinte, Gabriel, aconteceu algo contigo ontem à tarde que eu testei a tua fé. E você passou na prova, porque eu sou contigo. Deus testa a nossa fé constantemente. Deus testa nossas atitudes. Temos que ser exemplo aonde estivermos. Deus sempre está olhando. Deus sempre percebe o que você está fazendo. Deus tem um propósito com a tua vida. Tu quer ser feliz? Obedece a Deus. Você quer ter êxito em sua vida? Seja fiel ao Senhor em todos os momentos. Eu gosto muito do pastor Jorge Linhares, de Minas Gerais. Eu constantemente ouço mensagens dele. Ele é um grande pregador, um grande ensinador da palavra de Deus, Deus usa grandemente. E uma das mensagens relatava o seguinte, ele estava indo pregar em uma igreja, e estava no trânsito, e parou num sinal vermelho, e parou um carro atrás dele e começou a buzinar, bam, 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 começou a buzinar atrás dele. No segundo sinal, aquele carro continuou buzinando, bip, 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 atrás dele, e ele começou a ficar bravo, ele parou o carro, ele estacionou o carro. Quando aquele carro que estava buzinando ultrapassou, ele foi atrás daquele carro, botou farol alto no retrovisor dele e começou a buzinar, bip, 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 até chegar quase na igreja. Chegando na igreja, o pastor dobrou à esquerda, continuou, fez o contorno na quadra, estacionou o carro no local destinado aos pastores e foi pregar. O louvor foi ministrado, os irmãos ensinaram a palavra de Deus, primeiramente, e num segundo momento ele iria pregar a mensagem principal da noite. E antes dele subir no púlpito, na oração, antes de subir ao púlpito, levantou um irmãozinho do primeiro banco que veio correndo e disse, pastor Jorge Linhares, eu estava atrás do Senhor no trânsito e eu buzinei para o Senhor de alegria que eu estou está vindo ouvir a palavra do Senhor. O Senhor estará pregando hoje à noite, eu estava tão feliz que eu não consegui me conter, eu vim buzinando o caminho todo atrás do Senhor. E o pastor Jorge Linhares não conseguiu pregar naquela noite. Ele subiu no púlpito, ele só sabia pedir perdão para os irmãos por ter tido aquela atitude errada. Parecia que eram qualquer pessoa no trânsito buzinando, mas era um irmão da igreja de felicidade, ele foi mal compreendido. Então nós temos que ser fiéis a Deus em todos os momentos. Nós temos que em cada momento obedecer a palavra do Senhor e seguir aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Portanto, o primeiro princípio é cuidar o que falamos, proferir bênção sobre as pessoas, sobre nossa família. Segundo princípio é ser um exemplo de cristão aonde nós estivermos. Terceiro princípio para uma vida cristã feliz e abençoada é manter-se em alto nível espiritual. É muito comum, sobretudo agora os jovens vão me entender melhor, você ir em um retiro e você voltar do retiro como uma locomotiva cheia de poder, cheia de graça, cheia de glória de Deus na tua vida, pregando a palavra do Senhor, e com o passar de uma semana, 2, 3, 4, um mês após o retiro, aquilo vai se esfriando, você vai se esvaziando, porque é muito comum isso. Nós temos que achar uma maneira de não nos esvaziarmos da presença de Deus. Chegar a um alto nível é muito fácil, chegar a uma posição elevada é muito fácil, mas se manter é extremamente difícil.
Se manter em alto nível é difícil. Chegar a ser pastor não é a tarefa mais difícil do mundo. Mas se manter como pastor durante 40 anos, durante 50 anos, é uma tarefa extremamente difícil. Davi, Deus colocou ele no trono. Deus colocou Davi sobre o trono de Israel e sobre o trono de Judá. Só que Davi, para se manter no trono, era com ele. Chegar lá era com Deus. Deus iria conduzir ele até o trono. Deus deu honra para ele. Deus glorificou o seu nome através da vida dele. Mas se manter no trono era com Davi. Davi precisava seguir os princípios de Deus para se manter no trono. Deus colocou Adão e Deus colocou Eva no jardim do Éden. Mas para se manter no jardim do Éden, dependia de Adão e dependia de Eva. O que não aconteceu. Porque Deus deu para ele alguns princípios e eles não seguiram esses princípios que Deus havia lhes dado. Portanto, chegar a um alto nível espiritual, ocupar um cargo importante na igreja, no trabalho, na escola, ser líder de um setor, ser chefe de um setor na empresa, não é a coisa mais difícil do mundo, mas se manter é extremamente difícil. Portanto, nós como cristãos fiéis a Deus, temos que cuidar muito de algumas questões, temos que procurar cuidar da nossa ética, da nossa responsabilidade, do nosso caráter, para que possamos glorificar a Deus aonde nós estamos e nos manter em alto nível sempre, pois Deus ali nos colocou. O quarto princípio é amar-se e dedicar-se à sua família. Eu estou longe do meu pai, da minha mãe e do meu irmão. Eu não vejo eles desde janeiro. Felizmente, semana que vem eu conseguirei estar com ele. E eu toda noite, ou todo de manhã também, eu dobro meu joelho e oro e digo: Deus abençoe a minha família. A minha mãe é a maior incentivadora do meu ministério. A minha mãe é a minha melhor amiga. A minha mãe é a pessoa que eu mais amo neste mundo. A minha mãe é a pessoa que me colocou no mundo, que me deu a vida e que me sustenta. Quando eu estou triste, eu pego e eu ligo para ela e começo a chorar no telefone e digo: mãe, está acontecendo isso comigo. E ela me alegra, ela me anima, ela me motiva. Porque o Espírito Santo usa ela para isso. Portanto, a família é fundamental. Eu ainda não sou casado, mas logo, logo serei. E Deus tem um plano com as famílias. O diabo ataca a família para tentar destruir, porque a família é o que mantém a igreja unida. O pai e a mãe é o que mantém a igreja unida. O filho, o pai e a mãe em unidade tornam a igreja feliz, a igreja próspera. E eu, quando eu era adolescente, eu era muito revoltado, eu era muito bravo. E muitas vezes eu cometia atitudes que hoje eu percebo que eram erradas. Eu digo para vocês que são um pouquinho mais novos que eu: não desonrem vossos pais. Eles são enviados de Deus para a tua bênção. O teu pai e a tua mãe te sustentaram, te deram roupa, te deram alimento e te cuidam até hoje, porque ele te ama, porque ela te ama. Portanto, vamos honrar o pai, honrar a mãe, para que tenhamos uma vida próspera, para que tenhamos uma vida feliz e para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. E os pais, pais, se vocês entendessem um pouquinho mais de nós, dos seus filhos, vocês agiriam com um pouquinho mais de paciência conosco. Eu sei que é difícil muitas vezes ter paciência com o filho quando ele é reclamão, mas é uma fase, logo passa. É muito fácil. Quantos pais aqui morreriam pelos filhos? Levantem a mão. Quantos aqui são pais e dariam a vida pelo seu filho? Levantem a mão. E quantos de vocês vivem pelo seu filho? Quantos de vocês dedicam tempo ao seu filho? Quantos de vocês dedicam tempo para sentar e ensinar a palavra de Deus ou para aconselhar os seus filhos? Quantos de vocês dedicam 10 minutos por dia para perguntar: meu filho, como é que foi a aula? Meu filho, como é que foi o trabalho? Meu filho, como é que você está?